Pastor, em que crença vocês acreditam? Há certas coisas que nós falamos que acho que a maioria das igrejas evangélicas também assim falam. Primeiro, nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, né? Aquilo que já tinha sido discutido né, desde a reforma religiosa. Nós cremos da mesma maneira que Jesus é o único Salvador, né? Ele é o único mediador entre Deus e os homens, como a própria Bíblia ensina. O sacerdócio universal do crente, né? Como também a palavra ensina. O batismo, como fala a palavra, nós cremos no batismo nas águas, mas cremos também no batismo com o Espírito Santo. A ceia, que é uma das festas da igreja, como todos participam. Nós, além de tudo isso, há algumas coisas ainda que a Bíblia ensina e que nós também cremos. Por exemplo, a grande doutrina da igreja primitiva, a grande parte da doutrina, ela está nas cartas do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, quando Deus o chama, o levanta para aquela missão, né, que era chamado apóstolo dos gentios, e Deus faz uma coisa com ele, mostra a ele o funcionamento da igreja. Nós sempre dizemos que Paulo não é criador de uma doutrina. Paulo descreve aquilo que ele viu acontecer na igreja. E há 3 pontos fundamentais na doutrina que Paulo descreve para a igreja. Primeiro, ele fala com muita assim, propriedade sobre a palavra e ver a palavra de uma forma diferente. Isso ele mostra com clareza. A Bíblia, a palavra de Deus naquela época, no cristão não existia ainda, mas ele fala, quando ele faz uma separação entre, né, a letra e o espírito e tal, e é uma coisa que nós nos preocupamos com isso porque está na doutrina que ele ensina. O sangue de Jesus, o clamor pelo sangue de Jesus, a ênfase ao sangue de Jesus é claro em toda a Bíblia, não tem como você negar isso. Desde o Velho ao Novo Testamento, se você quiser ter mais algum esclarecimento por isso, você entra no YouTube, nos nossos canais de YouTube, nós temos assuntos assim exaustivos falando sobre esse tema. E outra coisa que Paulo fala muito é o funcionamento da igreja como corpo. Essas 3 bases doutrinárias, quando fala a palavra, o clamor pelo sangue e corpo, são a base da igreja primitiva. A igreja primitiva toda seguiu. E veja você, toda a Bíblia ela é enfática em mostrar o plano de Deus em cima de uma base que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E você vê, a palavra veio de Deus, né? Então você tem a base, a palavra, o Pai, a doutrina do Pai. Você vê a figura de corpo que fala de Jesus, porque a igreja é corpo de Cristo. E o sangue fala do Espírito. Então, essas 3 doutrinas que estão na Bíblia, é claro que estão aquelas que todos aceitam, como eu falei agora a princípio, que é a base toda da reforma religiosa, quando abre a Bíblia para o mundo falando sobre esses assuntos iniciais. Mas esses 3 aspectos que eu citei aqui são aspectos muito interessantes e muito importantes que nós cremos, não porque nós criamos isso, mas porque está na palavra. Então esse é um aspecto, mas
Eu gostaria que você fizesse comentários sobre isso e que você também fizesse outras perguntas para que nós pudéssemos, nos próximos programas, também continuar respondendo, porque é muita coisa para você falar em uma resposta só, para não ficar muito cansativo. Outra pergunta, eu não sei se o pastor Luiz... Era bom um complemento aí, Mateus, se fosse possível, rapidamente. Pois não. Considerando também o que a Amadeu falou, o que a gente observa muito na palavra, que a igreja, a primeira coisa que tem que lembrar é o seguinte: a Igreja Cristã Maranata, o único livro que ela tem para seguir é a Bíblia. Então aqui, aquele Hebreus 10, 19, diz: tendo ousadia, pois irmãos, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Primeiro, a igreja, nós temos acesso a esse sacerdócio universal do crente, é pelo sangue de Jesus tem acesso. O Amadeu já falou muito bem sobre isso. A questão da Bíblia, é a única regra de fé e prática, só temos a Bíblia, não tem outro livro auxiliar. Então aqui Jesus falou: examinar as Escrituras, que cuidaste dela a vida eterna, são elas que de mim testificam, né? João 5, 39, Jesus falou sobre isso. E também, 2 Timóteo 3, 16 a 17, fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, as revelações do texto bíblico, nós usamos para sempre a palavra, né? Lembrando que aqui também em 1 Timóteo 2, 5, Jesus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. É isso que nós pregamos. E também pregamos sobre a questão da fé, que Lutero pregou, Efésios 2, 8 e 10, que a salvação porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, essa base bíblica é fundamental para compreendermos todo o arcabouço doutrinário, da Igreja Cristã Maranata, né? Okay? Você tem alguma observação, Alexandre? Só que a importância disso, que quando nós temos, você fala aqui quais são as doutrinas, né? Na verdade, quando você fala doutrina da Igreja Cristã Maranata, você está falando da doutrina bíblica, daquilo que está na Bíblia, a palavra de Deus. Nada fora disso. O Luiz colocou muito bem. Porque o que acontece? Quando você tem assim, alguns outros tipos de fundamentos, assim, a tradição ou aquilo que foi ensinado pelos antigos patristas ou aqueles que deram início, vamos dizer assim, na igreja, algum ensinamento da tradição dele, para nós não tem qualquer sentido e não tem nenhuma base. Então a base é totalmente fundada na palavra de Deus. E qualquer tipo de instrução religiosa ou doutrinária fora daquilo que está contido na palavra de Deus, nós não aceitamos definitivamente.